Olá, meu nome é Andrei Brantes e sou do primeiro período de matemática do UNIS. E com os meus colegas da física e da matemática, vamos apresentar o nosso PIC para esse primeiro semestre de 2016. Falaremos sobre o grande filósofo Albert Einstein, sobre as curiosidades da matemática e da física e a sustentabilidade de conceitos. O grupo é integrado por Andrei Brantes Jr., Antônio Donizete Machado, Elvio Adorno Quimati Rodrigues, Renata Alves Vanelli e Sabrina Alexandre Torres. Eu, Andrei Brantes, falarei brevemente sobre o resumo do trabalho. Dividi o resumo em duas partes, onde falo sobre sua vida e sobre a base de seus estudos. Albert Einstein, considerado um dos maiores físicos de nossa história, nasceu na Alemanha em 1879, vindo de uma família proprietária de uma empresa geradora de energia elétrica. Era de uma personalidade inquieta e curiosa e com baixo rendimento escolar, mas já despertava curiosidades e imaginação aplicadas aos fenômenos físicos. Formou-se na Escola Politécnica de Zurique e iniciou sua carreira profissional como simples ajudante de cadastro e análise de patentes. Casou-se com uma colega física, com quem teve 2 filhos. O desejo de compreender os fenômenos da óptica, mais especialmente a luz, forçou-o a debruçar-se sobre as principais descobertas científicas da humanidade. Porém, sua inquietação ia mais além do até então já descoberto, o que levou esse cientista a surpreender o mundo com suas publicações acerca do real cálculo de velocidade, aceleração e repouso. Além disso, os estudos sobre a composição da matéria, seu papel no universo e nos objetos imateriais abriu portas para os demais cientistas e contribuiu para descobertas, desenvolvimentos e melhorias que o seguiram. A partir de ferramentas lógicas, cálculos matemáticos e aplicação de regras químicas, desvendou problemas e apontou soluções que revolucionaram e atualizaram o mundo inteiro na busca de mapear e decifrar a origem do que conhecemos. Bom, boa noite a todos. Estou aqui para falar um pouco da vida de Albert Einstein. Bom, Einstein nasceu na Alemanha de uma família judaica não observante. Quando Einstein tinha apenas 1 ano, sua família mudou para Munique. Em 1985, Ruffman, que era pai de Einstein, fundou com seu irmão Jacob uma empresa de material elétrico. Em outubro daquele ano, Einstein começou a frequentar a Escola Católica de Munique. Einstein cursou o ensino superior em Zurique, onde mais tarde foi docente. Em 6 de janeiro de 1903, casou-se com Mileva Maric, onde tiveram 3 filhos. A teoria de Einstein. Em novembro de 1915, Einstein fez uma série de conferências e apresentou sua teoria da relatividade geral. No ano seguinte, em 1916, o cientista publicou o Fundamento Geral da Teoria da Relatividade. Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1921 e foi indicado para integrar a Organização de Cooperação Intelectual da Liga das Nações. No mesmo ano, publicou sobre a teoria da relatividade espacial geral. Os trabalhos de Einstein. A intensa atividade intelectual de Einstein resultou na publicação de grandes números de trabalhos, entre os quais Por que a Guerra, de 1933, O Mundo Como Eu Vejo, de 1949 e Meus Últimos Anos, de 1950. A principal característica de sua obra foi uma síntese de conhecimento sobre o mundo físico, que acabou por levar a uma compreensão mais abrangente e profunda do universo. A teoria de Einstein contribuiu muito para a física do século XX, no âmbito de suas teorias, de seus traços mais peculiares. Os dos quanta e da relatividade. Einstein deu a primeira
deu a primeiro elemento essencial de sua concepção do fóton, indispensável para que mais tarde se fundissem na mecânica odontária de Lorentz, a mecânica e o eletromagnetismo. Einstein morreu em 18 de abril de 1955 em Princeton, em Nova Jersey, aos 76 anos. É isso aí, gente. Muito obrigado e boa noite. A relatividade. Em 1905, Albert Einstein escreveu suas principais teorias que revolucionaram o mundo e sacudiram o mundo científico da época. Einstein fez estudos sobre estatística, física nuclear e relatividade. Relatividade inicialmente foi publicada como a relatividade restrita, que tratava dos movimentos inerciais sob o aspecto da relatividade. Mais tarde, ele desenvolveu a teoria da relatividade geral, que era uma teoria mais completa. Nós entendemos que Einstein fez um estudo onde ele consolidou todos os cientistas que vieram antes dele. Então ele passa a partir de Isaac Newton, que faz os primeiros estudos sobre a inércia, a força, a gravidade, o repouso, né? E depois ele continuou estudando outros que foram estudando em relação à massa, à velocidade e o movimento dos elementos dos materiais. Entre eles, Einstein estudou posteriormente Leibniz, que era contemporâneo a Isaac Newton, e curiosamente Leibniz mencionava que os materiais tinham uma energia própria, que ele chamava de vis viva. No fundo, eles sabiam que havia algo a mais na matéria, no entanto, eles não conseguiam ainda expressar, não conseguiam demonstrar logicamente ou matematicamente. Com o passar dos anos, e a evolução da pesquisa de cientistas do mundo inteiro, nós encontramos Émile du Châtelet, que menciona sobre o resultado de uma massa de acordo com a sua distância, com a velocidade que ela adquire como exemplo, eles soltavam esferas sobre uma placa de argila e eles identificaram que o impacto nessa placa de argila era proporcional à distância com qual esse material era suspenso. Sim, Einstein também continuou estudando o francês Lavoisier, que desenvolveu a lei da conservação das massas. Lavoisier fez alguns experimentos onde ele ingressava uma quantidade de elementos químicos no início do processo e quando ele acompanhava esse processo de modificação de aquecimento e aquecimento através de uma placa de metal e o resíduo de toda essa operação que ele fazia, ele identificou que tudo que havia ingressado havia saído no final da operação, muitas vezes por outras formas. Então ele teve que fazer um trabalho meticuloso de identificar as massas dos vapores, dos líquidos e dos sólidos eliminados no final da sua experiência. Com isso ele identificou que nada no espaço se perdia, tudo se transforma. Então e aí ficou famoso como a lei da conservação das massas de Lavoisier, onde toda a matéria, num processo químico, físico-químico, a matéria não se perde, ela somente se transforma. Iniciando todas essas descobertas anteriores a ele, Albert Einstein foi consolidando o seu estudo sobre a energia e a matéria. Então, baseados no início de Isaac Newton, passando pela lei da conservação das massas de Lavoisier e o cálculo da velocidade de aceleração de Émile du Châtelet, Einstein chegou à sua teoria mais nobre e elegante, né, que é o E igual ao mc ao quadrado, ou seja, energia igual a massa versus a velocidade da luz ao quadrado. Essa fórmula permitiu com que ele
explorasse muito mais caminhos para a física. E isso abriu muito mais caminho para os físicos da sua época e os que se seguiram. Então dá para a gente comentar que a partir disso, de fato, sim, começou os estudos da astrofísica, que permitiram que a gente estude a matéria em grandes distâncias, em grandes velocidades. Sobre o repouso absoluto, já mencionado por Isaac Newton, de que é a primeira lei de Newton, de que um elemento em repouso tende a permanecer em repouso até que sofra uma ação externa. Só que Einstein, então, ao longo dos seus estudos, compreendeu que não existe repouso absoluto. E aí ele cita um exemplo de uma pessoa sentada dentro de um trem. Para um observador que está dentro do trem, essa outra pessoa está imóvel. Contudo, uma pessoa que está fora do trem, digamos numa estação de trem, ele vai olhar para essa pessoa que está dentro do trem, como o trem está correndo a uma velocidade de 70 km por hora, por exemplo, essa pessoa que está sentada dentro do trem, ele está imóvel? Não. Para esse outro observador, ele está a 70 km por hora. Portanto, a gente define que não existe inércia absoluta. Existe uma inércia em relação ao ponto do observador. Então, para um outro observador que estivesse dentro do trem, essa pessoa sentada dentro do trem estava em posição de repouso. Mas para um observador de fora do trem, essa pessoa não estava em repouso, estava em movimento constante, igual ao do trem. E se nós considerarmos os fatos que hoje nós sabemos, os movimentos de rotação e translação, não existe repouso absoluto, porque por mais que nós estejamos em nossas casas sentados imóveis, a Terra continua em constante movimento. A translação faz com que a Terra permaneça em constante rotação em órbita do Sol. Sabe-se hoje que nós vivemos num universo em expansão. Então, o próprio sistema solar e as constelações, as galáxias, estão em constante movimento. E por que hoje a gente não aplicamos então a relatividade em tudo que nós vivemos? Porque na nossa realidade, as velocidades e as distâncias que nós utilizamos domesticamente, normalmente, ainda é muito menor do que as distâncias para qual a relatividade pode ser aplicada, se considerarmos que a relatividade explica de fato tudo aquilo que ocorre na velocidade da luz. E a velocidade da luz é uma velocidade muito mais alta do que a velocidade que nós estamos habituados a trabalhar. Por isso que nós não vemos essa diferença. Portanto, uma das confirmações de toda a teoria da relatividade foi uma experiência realizada em colaboração por físicos e astrônomos do mundo inteiro, um laboratório no Brasil e outro no exterior, conseguiram identificar no mesmo momento que a luz refletida do Sol, a partir de um eclipse, ele sofria uma distorção. Essa distorção a partir de que havia nesse percurso da luz um objeto com grande gravidade. Essa grande gravidade tem o poder de distorcer a luz. E aí entra então no que a relatividade trata, de que não dá mais para a gente calcular a partir de grandezas como metros, quilos e força. Na relatividade, então, abarca os eixos espaço-tempo, que é o que vai calcular que, na verdade, o espaço ele pode ser contorcido de acordo com a gravidade dos objetos que estão nesse espaço onde está sendo medido. Então, a própria luz pode ser distorcida pelo poder da gravidade de grandes elementos. Como isso não é algo que a gente vê na Terra, de repente é um pouco mais difícil de ver uma aplicação direta. Mas tudo isso colaborou para as tecnologias aplicadas que nós temos hoje, da gestão, do monitoramento de satélites e das ferramentas de GPS. Então, durante essa pesquisa foi interessantíssimo descobrir o quanto a relatividade contribuiu para a ciência, para a física, para a astrofísica e para os estudos da matéria. Se a
transformação de energia em matéria, de matéria em energia, contribuiu para a criação da energia nuclear. Então, também deu início a um estudo de onde, a partir do rompimento do núcleo de um átomo, a liberação de uma energia maior do que até então nós conceberíamos. Curioso que, então, Einstein tratou sobre as duas possibilidades da energia nuclear, a fissão e a fusão. A fusão, em teoria, seria quando dois núcleos se chocam fortemente e geram um novo núcleo, e nessa operação, chamamos assim, libera grande potencial de energia. A outra forma é pela fissão. Então, quando cientistas conseguem romper o núcleo de um átomo, e o fato de romper esse núcleo também libera grande energia. Foi o que é feito hoje, então, foi desenvolvido isso para a criação das bombas atômicas a partir do plutônio e do urânio. Do urânio e plutônio, que são elementos químicos que têm o seu número atômico 92 e 94, portanto o seu núcleo é um pouco maior do que os demais elementos, então isso facilitou para que eles fizessem com esses dois elementos os testes para fissão nuclear. E a partir daí conseguiram controlar a quantidade de energia que é liberada nesse momento da fissão, e abriu-se, né, então, a possibilidade de exploração de energia, como hoje no Japão nós sabemos que há muitas usinas nucleares que fornecem energia para o país a partir da tecnologia de fissão nuclear. Também, infelizmente, foi gerada essa tecnologia para a criação de bombas que, historicamente, foram utilizadas no final da Segunda Guerra Mundial em Hiroshima e Nagasaki. No entanto, isso é um pouco do que eu gostaria de falar, então, sobre as teorias de Albert Einstein. Resultado e discussão. Einstein descobriu que a energia terá como última fronteira ou referencial o fator tempo. A relatividade pode ser compreendida como a manifestação da energia no tempo, porém a energia ocupa o seu espaço no tempo, ou seja, se antes analisávamos em altura e largura, Einstein propôs espaço e tempo. Em 1905, Einstein exprimiu a relação entre matéria e energia por meio da célebre fórmula E é igual a mc², logo, mc² é igual a E, ou seja, energia pode virar matéria e matéria pode virar energia. O que de fato enxergamos é matéria ou energia? Ao olharmos um espelho, esse reflete nossa imagem. O que definimos? Estamos enxergando a nós mesmos, portanto, estamos enxergando matéria. Contudo, sabemos que o reflexo nada mais é do que a transmissão da luz que ilumina o nosso rosto refletido no espelho. Sabendo que a velocidade da luz é 300 milhões de metros por segundo, o que enxergamos, na verdade, é uma imagem 300 milhões de metros por segundo atrasado. Suponhamos que a velocidade da luz fosse de meio metro por segundo. Ao olharmos um espelho, levaríamos 2 segundos para enxergarmos nossa imagem. Portanto, o que veríamos seria sempre uma imagem 2 segundos atrasada. Da mesma forma, se tivéssemos a possibilidade de nos mover a 300 milhões de metros por segundo, teríamos a velocidade da luz. Alcançando essa velocidade, cumpriria o sonho de Einstein de cavalgar em um raio de luz. Dessa forma, a luz não poderia nos refletir, pois estaríamos sempre junto com a luz. Dessa forma, nunca poderíamos definir o que de fato estamos vendo, e toda nossa interpretação sobre visão das coisas e também como manipulação e uso dos materiais, nossas regras e leis só estão definidas porque estamos presos a um grande referencial. Estamos muito mais lentos do que a velocidade da luz. Einstein revolucionou a física e quebrou paradigmas.
Não aceitou o status da comunidade científica da época, desafiando os filósofos que o precederam. Extrapolou as fronteiras, tentando decifrar exaustivamente soluções para os problemas, não só do planeta, assim como do universo. Estudou cientistas e, para alguns, consolidou suas descobertas, transformando em uma descoberta maior. Podemos destacar os benefícios advindos de sua famosa fórmula, energia igual massa versus velocidade da luz ao quadrado, onde energia pode virar matéria e matéria pode virar energia. Esse conceito abriu oportunidade para a aplicação de solução baseada em energia nuclear, tais como usinas, reatores e bombas. Podemos concluir que a teoria da relatividade foi essencial para o desenvolvimento da física. Após o surgimento dessa teoria, o homem foi capaz de ampliar os estudos sobre o universo. Graças a ela, temos uma visão que não se resume às observações do cotidiano, mas nos leva a compreender o universo de uma nova maneira. Esse cientista revolucionário teve como história de vida uma surpreendente ironia, pois podemos considerar que o início de sua vida estudantil, em que foi considerado pelos professores um aluno ruim, inapto e sem capacidade para grandes feitos, até acompanhar sua apoteose e aprendizado acima da média, onde formou-se com destaque entre os maiores cientistas da nossa história, descobrindo os mais belos mistérios e abrindo caminho para o desenvolvimento moderno da astronomia e astrofísica. Viveu num período conturbado entre guerras, viu suas descobertas e de tantos outros físicos e químicos serem aplicados para o bem e para o mal. Após seus estudos, surgiram aplicações para as guerras, porém foram realizados aperfeiçoamentos tecnológicos e realizados como amplificador das leis da natureza em suas belíssimas fórmulas de maneira objetiva, exata e lógica. A teoria da relatividade é dessas teorias que surpreende ao compreendermos, da mesma forma exige mais do que uma simples leitura para compreendê-la, mais do que uma básica discussão. Para alcançar seu entendimento, é preciso estudo de vasto material, longas comparações entre autores, comparação entre as diferentes visões sobre o mesmo conteúdo, uso de recursos visuais, diferentes ferramentas como livros, revistas ou documentários. Ainda assim, é comum a sensação de não haver compreendido inteiramente. Contudo, da mesma forma, independente do nível de assimilação, é animadora a quantidade de sinapses ou insights que esse entendimento pode gerar para aqueles que o estudam. A relatividade é a consolidação ou aplicação direta de variadas descobertas ao longo da história, nos campos da matemática, física e química, que sem dúvida não é o fim, mas sim um degrau ou suporte para novas descobertas, aplicações e desenvolvimentos tecnológicos ou acadêmicos. Os problemas advindos desse estudo podem contribuir para a melhoria das relações humanas com o espaço físico, com relações e demais problemas para a compreensão do universo, de seu passado e de seu futuro. À conclusão desse trabalho, nos sentimos extremamente gratos a Albert Einstein por sua determinação, imaginação e raciocínio, e buscamos seguir com a investigação e ampliação dos estudos das teorias físicas, a fim de decifrar o passado do nosso universo, de todas as coisas, compreender as consequências e ações do futuro, e contribuir para a melhoria e evolução dos benefícios e bem-estar de toda forma de vida conhecida por nossa humanidade.